Noite, graça e paz, é um prazer estar com vocês aqui mais uma noite, para a gente poder compartilhar da palavra de Deus, para a gente poder aprender sobre aquilo que Ele tem para nós hoje. Você de casa também, seja bem-vindo, que o Senhor possa falar contigo essa noite, que a palavra encontre um terreno fértil no seu coração. Vamos abrir em Eclesiastes capítulo 3. Confesso, pastor, que de todas as vezes que eu tive a oportunidade de pregar, foram poucas, mas não é a primeira nem a segunda, essa foi que me apresentou um desafio maior, assim, me senti mais desafiado. E, na verdade, eu fiquei bastante surpreso com esse capítulo, porque toda vez que eu lia, eu sempre tinha a mesma reflexão, o mesmo pensamento. Mas então, ter que me debruçar sobre ele me trouxe uma compreensão diferente. Li alguns comentários, alguns livros sobre o livro de Eclesiastes e me trouxe uma perspectiva a respeito desse capítulo diferente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Creio que o Senhor vai falar com vocês assim como Ele falou comigo também. Vamos lá, a gente vai dividir esse período, o capítulo, em duas partes, tá? Então a gente vai ler um primeiro trecho, a gente vai falar sobre esse primeiro trecho, depois a gente vai ler o segundo trecho e depois comentar sobre esse segundo trecho. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e de odiar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Queria fazer mais uma oração agora. Feche seus olhos. Deus, eu clamo para que o Teu Santo Espírito possa usar a minha vida nessa noite, para que eu possa ser voz, Deus, para essas vidas, para que eu possa trazer entendimento e que o Teu Santo Espírito possa usar a minha vida nessa noite. Ministre aos nossos corações, queremos sair daqui confrontados e consolados, Deus, no nome de Jesus, amém. Toda vez que eu lia esse trecho, eu falava, tem tempo para tudo, e eu associava esse trecho da Bíblia, muito conhecido, com a capacidade do homem de discernir, e onde a sabedoria estava e o discernimento estava em olhar para as coisas, olhar para o momento que ele estava vivendo e saber discernir. Eu preciso fazer isso porque é tempo disso. Eu entendia que uma pessoa sábia, uma pessoa que tem discernimento, ela é capaz de saber analisar as coisas, os fatos, os momentos da vida e agir da maneira certa, da forma correta, no tempo certo, do propósito certo. E isso era sabedoria, e eu entendia que esse trecho estava falando sobre isso, sobre essa capacidade de discernimento. E sim, eu também creio nisso, continuo acreditando nessa busca que nós temos que ter da sabedoria e do discernimento de Deus para poder identificar em que tempo nós estamos vivendo. Mas, me debruçando sobre esse capítulo, me parece que Salomão está numa perspectiva um pouco mais para baixo, tá? Meio downzão, meio deprê. Porque ele, no final, no 9 e 10, ele falou que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele olha para esse tempo e ele fala assim, olha quanta coisa acontece. Tempo de nascer e tempo de morrer, ele faz esse paralelo, mas ele também está no meio disso, ele não conta mais tudo o que acontece na vida nesse meio tempo, do nascer até o morrer. Que tudo isso acontece, que função que tem, quanto sofrimento a gente passa, quanta coisa acontece na vida, para quê? Para que todo esse sofrimento, para que toda essa vida, que propósito tem? Por que Deus fez isso com o homem? Por que o homem passa por essa situação?
quando você lê, por exemplo, o livro de Cantares, o livro de Provérbios, que também são escritos pelo rei Salomão, no livro de Cantares você vê um homem apaixonado, um homem romântico, aquele que parece que só tem olhos para sua esposa e parece que o coração dele está queimando de paixão. Aí você lê Provérbios, parece que ele já está um pouco mais amadurecido, talvez um homem de negócios, fala muito sobre dinheiro, sobre mulheres, fala muito sobre bebida. Parece que ele está falando assim, você tem que trabalhar, se dedicar, as coisas vão dar certo se você agir assim, 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 assado. Mas quando chega em Eclesiastes, ele parece... Eu tenho a impressão que é um senhor meio deprê, assim, meio triste. Meio, nossa, eu vivi tudo, experimentei de tudo e parece que as coisas não estão fazendo sentido. O primeiro problema que eu vejo, assim, que eu consigo identificar nesse texto filosófico de Salomão, onde ele expressa as suas percepções, é que nessa vida aqui, do nascer até o morrer, em cada tempo de chorar, de rir, de curar, de ferir, de matar, nós estamos experimentando os efeitos do nosso pecado, os efeitos da queda. Nós não nascemos, por exemplo, para morrer. Não era plano de Deus quando Ele cria Adão e Eva. Não era isso que Deus tinha para nós. Foi uma escolha do homem no jardim, se afastar de Deus. E Deus não criou a gente para morrer. Ele não criou a gente para sofrer. O homem não foi feito para isso. Isso é consequência do pecado. Durante toda a nossa vida aqui na terra, nós vamos passar por esses momentos, esse dissabor da vida, tudo consequência da queda, tudo efeito do pecado na nossa vida. Uma outra coisa que eu percebo que Salomão está aqui identificando, é que em nenhum momento ele fala que ele controla esses tempos. Ele fala no começo, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Em nenhum momento ele parece que fala... Ele demonstra que tem domínio sobre esses tempos. Ele só fala, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo. Tem tempo para isso, tem tempo para aquilo. Em nenhum momento desse capítulo, ele demonstra que tem controle sobre isso. E isso é frustrante. Se tem uma coisa que é frustrante, é quando você não tem o controle das coisas. É quando as coisas saem fora daquilo do planejado. Tem uma coisa que me irrita, é isso. E é muito engraçado, essa semana eu tive uma experiência com o pastor que eu achei assim, uma expressão de amor muito legal. O pastor me ligou na segunda-feira, falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo, pastor. Ele falou assim, você estava meio bravo ontem, é isso mesmo? Eu falei, estava, pastor, estava irritado. Estava irritado porque as coisas não estavam acontecendo como eu gostaria que acontecesse no meu dia. O pastor teve a percepção, me ligou, falou, estou aqui, precisar, estou aqui. Não ter o domínio das coisas na nossa vida é frustrante. A gente fica entristecido, a gente fica irritado, porque foge da nossa vontade. E Salomão constata isso, olha, tem tempo para todas as coisas e não sou eu que determino isso. Eu acho muito engraçado, a gente está vivendo num momento em que fala muito de meritocracia. E o homem é terrível, A gente viu aqui que a gente está experimentando os efeitos da queda e isso reflete na nossa maneira de pensar. Toda vez que a gente vê uma pessoa que faz o mal, que comete um crime ou que tem alguma atitude ruim, nós estamos prontos a defender. Não, é por conta do ambiente que ele vive, é por conta da sociedade, é porque ele não teve isso, não teve aquilo outro. Só que toda vez que dá certo, não é culpa da sociedade, não é culpa da família que deu estrutura, que jogou aquele indivíduo para cima, que deu educação, do pai, da mãe que amou e protegeu. Não é mérito dele, é somente dele, porque ele conseguiu com a própria força. Qualquer pessoa que é bem-sucedida na vida, ela nunca conseguiu aquilo por esforço próprio, somente. Ela sempre teve ajuda, desde o nascimento até a sua vida adulta e até a morte. Mas a gente vive nessa busca incansável de ter o controle nas nossas mãos, de saber determinar onde vai acontecer, como vai acontecer, por que vai acontecer. A medicina não para de estudar meios de prolongar a nossa vida, de curar, de fazer as coisas. E ok, tudo bem, amém.
Mas o ponto é, precisamos ter consciência de que essas coisas estão fora do nosso controle. O homem tem dificuldade em aceitar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Se você pega a história, por exemplo, do Êxodo, das 10 pragas, você vê Deus controlando o corpo dos egípcios, porque Ele manda úlceras, controlando o tempo, controlando os animais, controlando a vida e a morte. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, e parece que nós temos dificuldade em aceitar isso. E Salomão fala: há tempo para todas as coisas, o que ganha o trabalhador com o seu esforço. Tenho visto o fardo que Deus impôs ao homem. Salomão percebe essa tristeza de experimentar os efeitos do pecado, como a dor, a tristeza, o choro, a morte, a doença. Ele experimenta a frustração de não ter o controle sobre essas coisas. Tudo isso por conta do nosso coração corrompido, por conta do nosso coração que é inclinado ao pecado. É engraçado porque falar sobre o tempo é muito complicado, muito difícil. Eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Eu creio que conforme vai passando os anos, a pessoa vai tendo mais experiência de vida, ela vai tendo cada vez mais discernimento e experiência da importância do tempo. Eu queria ler aqui com vocês rapidamente 2 cantores que falaram sobre o tempo, canções famosas. Uma, talvez para a nossa igreja seja um pouco mais famosa por conta da geração que ele alcançou, um outro cantor talvez menos. O primeiro é a música Tempo Perdido, do Renato Russo. Eu não fui tão fã assim de Legião Urbana, mas olha a música dele: todos os dias quando acordo, eu não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Tenho todo o tempo do mundo. Na estrofe seguinte ele muda: todos os dias antes de dormir. Na primeira é quando acordo, eu tenho todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, ele começa a segunda estrofe: lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. A percepção dele sobre o tempo já muda. Ele tinha muito, agora já não tem. Então ele começa o refrão, um pouquinho para frente do refrão: então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distante de tudo. Temos o nosso próprio tempo. Aqui temos o nosso próprio tempo. Ele expressa essa necessidade de controlar coisas que são incontroláveis, momentos e situações que são incontroláveis. Temos o nosso próprio tempo. Ele não tem o próprio tempo. Quem controla o tempo é Deus. Ele percebe isso durante a canção: eu acordo e tenho muito tempo. A percepção dele vai mudando e no final ele conclui: eu quero ter o meu próprio tempo. Temos o nosso próprio tempo. É um desejo do coração humano de ter o controle sobre essas situações da vida, um controle que nós nunca teremos. Um outro cantor que fala sobre o tempo, esse já mais famoso para a turma da minha idade, Chorão, da banda Charlie Brown Jr., ele tem uma música que chama Senhor do Tempo. E ele fala: o tempo é rei e a vida é uma lição. E um dia a gente cresce, conhece a nossa essência, ganha experiência, aprende o que é raiz, então cria consciência. Tem gente que reclama da vida o tempo todo, mas a lei da vida é quem dita o fim do jogo. Um cara que sabe que o tempo está correndo e que ele precisa correr atrás das coisas. Um cara que percebe que o tempo não vai parar para ele e que se ele não lutar pelas coisas, as coisas não vão acontecer. Renato Russo morreu por algumas complicações, porque era soro positivo. Chorão, esse segundo escritor, morreu de overdose de cocaína. Pessoas que tentaram controlar o tempo, que tentaram dominar uma coisa que está sobre o domínio, a soberania de Deus. Pessoas que enfrentaram o dessabor da vida, da consequência da queda, e não souberam administrar isso na sua própria vida, usaram a vida com prazer irregrado, ilícito e impuro diante dos olhos de Deus, e tiveram um fim triste. Nesse primeiro trecho, como eu disse, parece ser bem deprê. Não tenho controle do tempo, experimento tanta coisa ruim durante a vida. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Essa é a primeira parte do texto. A segunda parte, vamos ler lá, Eclesiastes capítulo 3, a gente vai começar no verso 14. Eclesiastes 3, a partir do verso 14, a gente vai ler até o final.
Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. O que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará a ambos. Pois há um tempo para todo propósito e um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal, nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Se no primeiro trecho a gente experimenta o dissabor da queda do homem, do pecado, se a gente experimenta a frustração de não ter o controle sobre o tempo e das situações da vida, nesse segundo momento, ele parece perceber a insignificância do ser humano. A insignificância do ser humano. Ele fala no verso 18, também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. A insignificância do homem diante dessa frustração, diante desse dessabor, diante dessa falta de controle, diante de alguém que impõe sobre nós um tempo e uma situação para todas as coisas. Quando eu leio isso, eu lembro do jovem rico, que está em Mateus 19, e ele chega para Jesus e fala, Jesus, o que faço para ter vida eterna? Jesus fala, tem que cumprir a lei e tudo mais. Não, já tenho feito tudo isso. Aí Jesus fala assim, então vende tudo que você tem e me segue. E aí ele sai triste. Sai triste porque ele tinha muitos bens. Eu creio que se essa situação acontecesse comigo, a minha tristeza não ia estar só em vender os meus bens, mas em perceber a minha incapacidade de chegar ao céu sozinho, de merecer o céu pelo meu próprio mérito. A minha insignificância diante de um Deus soberano, santo, puro, reto, que não peca. A soberania de Deus mostra como somos pequenos diante de Deus. De como precisamos perceber que nossa vida é um sopro, e todo o livro de Eclesiastes vai falar dessa vaidade que é sopro, vapor, é um suspiro, passou, acabou, passou a nossa vida, já foi. Uma outra coisa, além da nossa insignificância, é a tristeza, a deprê que causa a gente saber que nós estamos vivendo aqui e que nós vamos morrer. Morrer mesmo, de carne e osso. Porque quando essa comparação ao animal, é nisso, é de carne e osso. Eu tive uma experiência com a morte muito marcante na minha vida. Eu cuidava do meu tio alguns anos atrás, ele tinha uma doença degenerativa. E a médica falou assim, eu vou cortar algumas coisas aqui, porque ele não está administrando bem essa medicação. E infelizmente, ele vai ter de uma semana, um dia, até 2, 3 meses. Se preparem. Meu pai já tinha conversado comigo algumas vezes, falado, quando seu tio falecer, você vai fazer isso, você vai ter que ir em tal lugar, pegar tal documento. E meu pai conversou comigo algumas vezes sobre isso, e sobre como encarar, sobre como administrar a burocracia da morte. Eu passei aquela madrugada acordado, toda a madrugada acordado e trabalhando, porque eu tinha que estar vigilante com o meu tio, que ele podia engasgar. Quando deu 8 horas da manhã, eu fui dormir, chegou a enfermeira para cuidar dele. Isso já em casa. 8h30. Tinha acabado de pegar no sono, 8h30, a enfermeira me acorda. Na verdade, era prima também, era uma enfermeira e uma prima nossa. Ela me acordou e falou assim, acho que seu tio faleceu.
Quando eu entrei no quarto, ele já estava duro. Já estava definhando, branco, com o céu da boca já todo roxo. Para mim aquilo ali foi marcante demais. Eu não consegui nem... Eu só fechei a porta e falei assim, beleza, vou tomar um banho que eu preciso fazer algumas ligações, ir em tal lugar. E é isso. Acabou a vida, vai morrer igual um animal. Os efeitos da morte no corpo é para o homem e para o animal. Em algumas horas o corpo enrijece, começa a vazar secreções, começa a soltar mau cheiro, porque essa é a morte, porque o homem não foi criado para isso. E Salomão fala assim, é isso. Nosso fim é o mesmo que um animal. Quando Jesus chora com Maria pela morte de Lázaro, alguns teólogos vão falar que ele chora justamente porque ele sabe que o homem não foi feito para morrer. Que não era para o homem morrer, era para estar lá no jardim, celebrando a comunhão plena com Deus. Alguns outros teólogos afirmam que ele chora para consolar Maria, uma expressão de consolo, de parceria, de cumplicidade com Maria. A morte causa isso, causa esse nojo, é uma coisa triste. Não há dignidade no corpo que morre. Não há dignidade no corpo que morre. E Salomão parece, é isso. É triste, né? Podia ser uma pregação alegre, feliz, cheia de piada. Mas não é. Não é. Ele tem essa perspectiva mais pessimista. Ele traz esse peso da vida, esse olhar tristonho para a vida. Mas, ao contrário de outras pessoas, por exemplo, do filósofo Nietzsche, filósofo alemão Nietzsche, olha o que ele fala. Quando se coloca no centro de gravidade da vida, não a própria vida, mas no além, no nada, na verdade se retirou da vida o seu centro de gravidade. A grande mentira da imortalidade pessoal destrói toda a razão, todo o instinto natural. Um filósofo que ficou louco antes de morrer. Um filósofo que, no seu livro O Anticristo, de uma maneira muito mesquinha, tenta atacar Deus e o cristianismo. Porque ele acha que a vida é isso mesmo. Uma pessoa que acha que tem só essa perspectiva de que vai morrer e que acabou e que não tem mais nada, não há esperança. A tristeza, a loucura, a insanidade. Mas tem um trecho no meio desse capítulo, no meio todo desse capítulo, tem um trecho muito legal, muito legal. Verso 11, a gente não leu ainda, a gente vai ler agora. Eu apresentei para vocês aqui 4 frustrações, 4 tristezas, 4 coisas ruins. Nós experimentamos os efeitos da queda, do pecado. Nós não temos o controle da situação, não temos o controle do tempo, isso nos frustra. Nós percebemos a nossa insignificância diante de um Deus soberano. Nós percebemos o nosso destino insignificante do nosso corpo. Mas no verso 11, no meio de tudo isso, ele coloca assim: Ele, em letra maiúscula, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Diferente de Nietzsche, que traz essa perspectiva da vida e o fim em si mesmo, onde ele era e foi criado na igreja luterana, mas em algum momento da sua vida ele fala, não quero saber disso, e tenta atacar Deus. Salomão, na sua sabedoria, ele identifica esses dissabores da vida, ele identifica os efeitos do pecado no seu corpo, ele identifica a frustração de não controlar o tempo, ele identifica a insignificância da sua vida, o destino que é a morte sem dignidade no seu corpo,
Mas no meio ele fala assim, que Deus coloca a eternidade no nosso coração. Deus colocou a eternidade no nosso coração. É engraçado que em Gênesis, quando Deus está amaldiçoando a serpente, dando castigo pelo pecado para Adão e Eva, ele fala assim, o descendente da mulher pisará sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ele já está prometendo Jesus para resolver o problema. Ele já prometeu Jesus ali para resolver o problema. Quando chega na vez de Adão, ele fala assim, ó, a terra vai ser espinho e ervas daninhas, mas Cristo já estava prometido. Quando eu olho para essa perspectiva triste, eu só tenho uma opção. Que é o que Salomão faz aqui no verso 11. É Deus que coloca a eternidade no meu coração. E como eu alcanço essa imortalidade, como eu alcanço essa vida? Em Cristo. Em Cristo. Todo esse sofrimento, toda essa insignificância, esse sopro de vida, esse que passa, me leva a olhar para Cristo. Me leva a olhar para alguém maior do que eu, alguém que pode aliviar a minha dor, alguém que pode me consolar, alguém que pode me curar, alguém que pode me trazer alegria, alguém em que eu possa olhar e ter pleno prazer na sua vida, alguém que eu possa olhar e falar assim, eu me aproprio da sua vida. Esse alguém é Cristo, é Jesus. Se eu olho para o sofrimento, se eu olho para esse sopro passageiro que é a minha vida e penso em mim mesmo e na minha vida aqui na terra, eu vou viver frustrado, infeliz, eu vou viver com o tempo perdido, eu vou achar que o tempo é rei e viver em função disso, e eu não vou olhar para algo além disso, eu não vou olhar para a eternidade, eu não vou olhar para a minha vida glorificada em Cristo. E aí eu fico louco igual Nietzsche. Porque não há esperança, não há alguém que me salva dessa vida triste e passageira. O Marcos Almeida, o cantor Marcos Almeida, que veio aqui na nossa igreja, no seu livro Retweets, um livretinho, ele coloca uma frase muito legal, duas aliás. A vida é um encontro do cotidiano com a eternidade. Desta equação, tire uma parte e teremos um pedaço apenas. Um pedaço de vida, só um pedaço. Ele continua em uma outra frase dizendo, o típico religioso pessimista alienou-se de sua presente cidadania, abandonando o mundo antes mesmo de partir. Eu vivo aqui, o hoje, o agora. Eu experimento o que há debaixo do sol, o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de sorrir, o tempo de chorar, o tempo de abraçar e o tempo de se afastar, o tempo de plantar e de colher. Eu experimento todos esses aspectos da vida com a perspectiva de que depois de tudo isso, eu terei vida em Cristo, uma vida glorificada, onde não há choro, onde não há dor, onde há plena e completa união com Cristo, onde há plena e completa satisfação em Cristo. E é isso que me dá esperança. É isso que eu vou olhar e falar assim, apesar desse sofrimento, apesar desse sopro de vida que passa, eu tenho Cristo. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e eu já vou encerrar, em João, Evangelho de João, capítulo 14. E eu pensei, como eu posso encerrar uma pregação? Como eu posso encerrar uma meditação na palavra de Deus que nos traz à memória tanto sofrimento, que nos mostra a nossa mortalidade, que nos mostra a nossa fragilidade. Então, eu logo pensei na glorificação, e a Bíblia, o Novo Testamento é abundante em falar da glorificação, mas eu quero terminar lendo uma palavra de Jesus para nós. Uma palavra de Jesus para nós. Para que a gente não se esqueça que a nossa vida é um sopro, mas nós temos a eternidade com Cristo. Que todo esse sofrimento que nos é apresentado é pouco, é rápido. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao 4, Jesus vai dizer assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês.
Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Que maravilhoso. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso Deus. Está lá, preparando um lugar para nós, que nos enviou o Santo Espírito, que testifica que somos filhos de Deus, adotados, cordeiros com Cristo, que em Romanos 8:18 vai falar que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado à glória a ser revelada em nós. É isso, é Cristo. O sofrimento, os dissabores da vida, a queda, a nossa fragilidade deve nos levar a Cristo, a ajoelhar diante da majestade, da misericórdia e da graça de Cristo, porque Ele nos dá vida, porque nele temos vida eterna, porque nele somos novas criaturas, porque nele podemos passar por toda e qualquer situação, sem viver na abundância, sem viver na escassez, sem passar fome, sem ter fartura. Tudo posso naquele que me fortalece, porque é Cristo que fortalece. Diante de uma perspectiva ruim, diante da crua e triste realidade da nossa vida ser um sopro, da nossa fragilidade, da gente experimentar os efeitos da queda dia após dia, da gente saber que o nosso corpo vai viver uma morte, vai experimentar uma morte indigna. Eu tenho a esperança de que isso é passageiro, de que minha vida é para além disso, de que eu não fui feito só para esse momento, eu fui feito para a eternidade. A eternidade está gravada nos nossos corações. É uma palavra, é uma análise de Eclesiastes pessimista. É um olhar para o tempo pessimista, para a vida de uma maneira pessimista. Mas diante do pessimismo, a esperança. Diante do pessimismo, a glória em Cristo Jesus. Amém? Que o Santo Espírito possa consolar os nossos corações e confirmar que somos eleitos, que somos salvos, que somos cordeiros com Cristo para a glória eterna, para a eternidade, para estarmos junto ao Pai. Feche os seus olhos, eu quero orar. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Deus, clamamos a Ti, agradecendo porque o Senhor nos escolheu. Reconhecemos a nossa insignificância, reconhecemos que diante da eternidade isso é um nada. Os nossos anos são nada. As nossas ações, os nossos feitos aqui na terra são nada. Reconhecemos isso, Deus. Reconhecemos que o nosso tempo passa rápido demais e que não sabemos administrar. Reconhecemos que dia após dia enfrentamos no corpo e na mente e no coração os efeitos da queda. Mas, Deus, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos justifica, é o Senhor que nos dá uma nova vida em Cristo, é o Senhor que nos adota, por isso que possamos ficar com os olhos fixos em Ti, Jesus. Que possamos viver tempo após tempo, período após período, com os olhos em Ti, deixando para trás aquilo que ficou. Sela em nosso coração, Jesus, o desejo pela eternidade contigo. Mediante a justificação pela fé, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, para que a gente possa Te adorar todos os dias da eternidade. Seja a nossa esperança, Pai. Seja a nossa esperança, seja a nossa perspectiva de uma vida eterna em Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus, Deus. Amém.